Seja bem-vindo, abençoados, a mais um episódio do Na Mesa Podcast. E hoje estamos aqui com a nossa irmã Mariana. Amém. E estamos com uma convidada super especial. Ela é cristã, ela é casada com o Doni. Ela é mãe de duas princesas, a Rafaela, de 16 anos, e a Elô, de 5 anos. Ela é uma mulher e profissional que exerce o chamado de Deus no exercício da medicina. Há 13 anos ela é médica e há 6 anos ela tem a sua própria clínica aqui na cidade de Passos. Ela não atende apenas com a dermatologia, mas ela também atende com toda a saúde estética, desde a parte estética, a reconstrução de câncer, enfim. Eu vou deixar ela se apresentar. Nós estamos aqui recebendo a honra de receber na nossa mesa a doutora Ive Piassi. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com vocês essa manhã. Obrigada pelo convite. Lisonjeadas. Esse é um momento muito especial, eu tenho certeza. Amém. Glória a Deus. O Senhor soprou o seu nome aos nossos corações para você abrilhantar aqui a nossa mesa. Estamos muito felizes mesmo. Sabemos que tudo foi preparado por Ele para esse momento acontecer. E a gente queria começar como título aí que a gente colocou aí no nosso programa, né? A imagem da mulher virtuosa. Porque quando a gente estava conversando nos bastidores, essa é a imagem que você transmite pra gente. Uma mulher virtuosa. Quando a gente acompanha, né, no seu Instagram, nas suas redes sociais, é muito bonito ver isso. É um princípio, assim. A sua postura já mostra Cristo ali, como esposa, profissional, como mãe. É muito bacana mesmo. Eu me identifico muito de te acompanhar lá. É um desafio, né? Muito, não é fácil. Ser a mulher virtuosa, pela graça de Deus. É uma escolha, né? E Ele capacita. Amém. Capacita. Amém. A mulher de Provérbios 31, que daqui a pouco a gente lê. Mas eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, doutora, como que foi, se você nascida no berço cristão, se você conheceu Jesus na sua caminhada. Como que foi esse seu encontro, né? Esse seu chamado que Deus falou, doutora Ive, filha minha, né? Eu tenho um chamado para você aqui, pra gente poder conhecer um pouquinho a sua história, por favor. Aos 22 anos, né, eu passei por uma cirurgia de retirada das amígdalas. E no momento do pós-operatório, foi quando eu ganhei um CD da minha irmã, que foi a primeira cristã da nossa, que teve o primeiro chamado, né, na família. E ela me presenteou. E aquelas músicas ali, eu no pós-operatório sozinha, no quarto, recuperando. Foi um pós-operatório bem traumático. E nesse momento foi que Jesus conseguiu me paralisar ali por um período. Eu estava de férias da faculdade, quando eu fiz a cirurgia. E ouvindo aqueles louvores, foi quando eu tive um verdadeiro encontro. Amém. E aí, dali eu já voltei para a faculdade, finalizou as férias. E eu retornei para a faculdade, já procurei uma igreja lá na cidade, em Petrópolis, onde eu fiz faculdade, no estado do Rio. E eu comecei a frequentar e Deus foi se revelando ao meu coração. Amém. E olha que interessante, né? Você falando que foi durante a faculdade. A gente vê a faculdade um ambiente, às vezes, que o mundo oferece tantas coisas para os jovens se desviarem do caminho do Senhor. Isso. E Deus tinha um propósito desde sempre na sua vida, né? E na faculdade Ele foi ali e te pegou, porque Ele já queria te usar ali. Com certeza. E eu tinha colegas cristãos, que eram da minha sala, e me chamava a atenção o comportamento deles. Eu gostava de escutar Enya. Você já ouviu falar de Enya? Não. É uma cantora. Tipo Roxette, eu acho, né? Não, Enya, ela é mais instrumental, é uma vibe, assim, meio... Legal. Mas aí, um dia, esse colega meu cristão, que eu nem tinha convertido ainda, ele viu que eu escutava Enya. E ele falou pra mim assim, olha, isso aí não é de Deus, não, isso aí não é bom, não. E eu não tinha entendimento até então, mas me chamou a atenção aquilo que ele me falou. E mesmo sem ter o conhecimento da verdade, eu tinha esse temor. E eu parei de escutar aquilo. Eu falei, se ele falou pra mim que isso daí não é uma coisa boa... Ele plantou a semente. Porque era místico. A Enya é meio mística, 22. E aí me chamou atenção, porque a gente tem um certo medo das coisas. Por mais que a gente não tenha conhecimento, mas
tudo que alguém falar para você, não usa isso porque isso aí vai te fazer mal, as pessoas têm um certo medo das coisas. E aquilo ali me despertou, falei, ué, por quê? E eles tinham um comportamento diferente, esses colegas. Já me chamava atenção. E depois que eu converti, eu me aproximei mais desse grupo, né? E, enfim. E aí eu fui tendo experiências com Deus ao longo da faculdade. Oh, glória da vida. Ele vai se revelando, né? E durante a faculdade mesmo, se você já tinha certeza que você queria ingressar na área da dermatologia? Foi no 4º ano, quando eu passei pela dermato, né? Que eu descobri que realmente era o que eu queria. Ali você sentiu Deus já fazendo um chamado para você nessa área? Sim. E na época nem tinha essa questão da estética que tem hoje. Isso é muito novo. É, muito novo mesmo. Na época eu fiz porque eu gostava. Era doença, era hanseníase, era câncer de pele. Eu fiz para fazer doenças dermatológicas. Sim, o foco era outro. Era outro. Tanto que quando eu abri consultório, só tinha botox, praticamente. E laser de depilação. E depois isso foi virando essa loucura que é hoje, assim, nesse boom da área da estética, né? Sim. E hoje, na sua experiência com o consultório, tem 6 anos que você tem sua própria clínica, né? Eu tinha um consultório antes, que eu fiquei 6 anos, e depois eu mudei para a clínica, que já tem 7. 7 anos. Amém. 7 anos a sua própria clínica. Isso. Né? E hoje, na sua clínica, o que você... você já tem um ministério ali dentro, né? Sua clínica é o seu ministério, né? Ali as mulheres, não só mulheres, homens também te procuram, né? Eu vi seus stories hoje de manhã e você postou, acho que era barba. Isso. Não era de um fazendo homem. laser. Eles procuram bastante também. Então, tanto homens quanto mulheres vão ali te procurando. O que você mais observa ali da clínica? Esse anseio das mulheres? A busca, né? Isso. A parte estética, né? Sem ser a parte de doença. Mas eu acho que, assim, e lá na clínica existe 2 pontos, né? A busca, a pessoa que vai reconstruir, né? Fazer um tratamento de câncer de pele, que a pessoa já chega ali, coitado, passando. Porque passar por um câncer é difícil, é doloroso. Então, imagina essa pessoa chegando lá na tua mão. Como que é o agir de Deus nessa pessoa? E a outra parte, né? Uma outra visão é a parte estética, né? Que hoje em dia está muito em evidência. Todo mundo quer fazer uma coisinha ali, uma correção aqui. Só que muitas das vezes acontece a perca, né? Desse equilíbrio. Os excessos. O problema tem sido isso. Até semana passada foi comentado muito no nosso meio sobre a reversão dos procedimentos. Muita gente está procurando. Famosos, né? Isso. Foi semana passada, teve um comentário assim, bem intenso nesse aspecto. Porque as pessoas agora estão querendo voltar para o natural. Então, porque o excesso já passou. É a beleza natural. É você fazer um botox para suavizar as linhas e não para tirar. E quando a pessoa faz ela remove, que aquela pessoa, o que está se passando, assim? Será que ela não se enxerga mais, ela? Como que é, assim? Tem várias situações, né? A pessoa vai fazendo naquela busca incessante de uma mudança. E, de repente, ela percebe que aquilo ali não é o que vai suprir, o que vai saciar, né, o desejo dela, né? E aí ela quer retroceder, ela quer voltar para o natural. A gente vê muito esse vazio interno, né? O vazio do mundo, né? E aí, vamos falar aqui de mulheres, mas as mulheres, às vezes, existem vários ganchos que a gente quer preencher esse vazio. Umas vão para o excesso de compra, né? Eu já passei por um momento da minha vida que, como a gente fala, né? A gente foi lá no fundo do poço um pouquinho, deu uma visitada ali para Deus tratar muitas coisas em nossas vidas. E ali, eu observava que eu buscava muito a valorização do meu corpo para preenchimento. Então, excesso de atividade física, procedimento estético. Eu cheguei em cirurgião para ver procedimento estético. E eu nunca tive um peso aumentado, vamos dizer assim, para poder fazer uma cirurgia. Mas eu fui fazer. Mas é porque eu observei, na época não tinha entendimento, né? A gente só muda aquilo que identifica. Eu não identificava isso, não tinha essa consciência. Mas depois de um tempo eu pude observar assim, por que eu fui no cirurgião para fazer lipo? Preencher um vazio, né? E ali também, esse vazio, aí veio lá da minha infância, que veio a falta do meu pai, eu queria chamar a atenção de homens. Então, olha para você ver o gancho que vai indo. Então, a gente quer mexer no nosso corpo, quer mexer no nosso rosto para poder suprir esse vazio de feridas do passado,
né? Com certeza. E deve chegar muitas mulheres desse jeito lá, querendo fazer muitas coisas, e quando vê que o vazio continua lá do mesmo lugar, aí quer fazer a reversão. Isso. Né? E aí você observa nesse momento como que é a sua consulta ali, o momento de você pegar elas ali para poder falar, porque às vezes chega, eu quero colocar um procedimento no cabelo, eu vejo que você coloca muito, posta muito nas suas redes sociais, né? Uhum. E aí como que é a sua abordagem para poder fazer elas enxergarem? Não é o indicado, não é o momento. Que esse não é o caminho, o seu vazio. Claro que a gente... os procedimentos estão aí para somar. Isso, com certeza. Eles estão aqui para somar. Mas é igual você falou, até onde vai esse somar para não poder ficar um excesso, né? Mas ao longo desses anos, a gente vai adquirindo uma maturidade assim, profissional que só o tempo traz. Uhum. E hoje eu faço uma avaliação muito minuciosa. Eu tiro um tempo para conversar com a paciente ou com o paciente antes, para ver a real expectativa dele. Sim. E eu deixo de fazer procedimentos hoje. Eu até falo com a minha equipe. Eu avalio muito o perfil dessa paciente. E eu falo, gente, essa a gente não vai fazer o procedimento. Eu conversei com ela e a paciente vai embora sem fazer. Já teve vários casos. Nossa, isso E eu percebo isso assim, eu digo assim, é questão até mesmo de Deus muito mostrar e falar no meu coração assim, olha, não é o caso de fazer nessa paciente. A expectativa dela é uma expectativa errônea, não é o que ela realmente está buscando. E aí a gente conversa e eu vejo relatos de pacientes que às vezes vêm de outros profissionais. Vários casos. Então vem, ai, doutora Ívio, gastei X, eu fiz isso. E não estou satisfeita, não era o que eu queria. E aí, realmente, a gente vê que... Aí eu explico para a paciente, eu falo, olha, hoje eu perco mais tempo conversando com o paciente do que, muitas vezes, fazendo o procedimento. Às vezes eu perco mais tempo antes na conversa do que na execução do procedimento. Quando eu vejo que tem algo ali que está desajustado. Mas isso é um caráter que você tem, que é dado pelo Espírito Santo. Amém. É igual eu já estava falando de manhã, né? Tem coisas que a gente acha que é uma coisinha, mas tá ali mostrando pra gente. Nós falamos isso no carro hoje, né? Isso. Tipo, por exemplo, a senhora, lógico, a empresa quer vender, com certeza tem uma meta e tudo mais. Então, com certeza. Estamos ali para vender e fazer procedimento. Mas o Espírito Santo age em você, em toda a sua equipe e não é isso um momento. Isso é um discernimento a gente espiritual. Lá na clínica, por exemplo, eu não tenho aquela coisa de vamos bater meta, nós precisamos atingir X nesse mês. A gente tem a despesa de uma clínica grande, né? Claro. Mas o nosso foco não é bater meta, vender, e vamos indicar, eu vou comissionar vocês por quanto mais procedimento. Não existe isso na clínica. Nossa, glória porque o nosso foco não é esse. E eu falo para as meninas, as meninas sabem disso. Eu falo, olha, o foco aqui é a gente entender o que o paciente realmente quer, ver se ele tem indicação e trabalhar em cima disso. E eu terminar o dia com paz no meu coração. Amém. Sabendo que eu não fiz um procedimento porque eu estava visando o lucro ou eu queria empurrar um procedimento naquele paciente. Não existe isso lá na clínica. Isso é princípio de Deus, né? E é impressionante porque esses dias a gente vivenciou um comentário de um representante que me surpreendeu muito. Ele visita outras cidades, ele é de Poços de Caldas. E ele entrou na clínica para despedir de mim, foi final de dezembro. E ele entrou na minha sala, falou, ai, doutora, aí vim desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, agora a gente vai tirar o recesso e tal. Mas eu quero te falar uma coisa. De todas as clínicas que eu visito, eu entro aqui nessa clínica, eu sinto uma paz. Presença de Deus. Presença de Deus. Mas ele emocionou ao me falar isso. Nossa. Ele falou assim, é impressionante a recepção, as meninas. Ele falou, eu entro em clínicas que as funcionárias estão trabalhando emburradas, de cara feia, que eu sinto um peso. Aqui eu entro, desde a hora que eu entro, eu sinto uma paz, as meninas sorrindo. É um ambiente que eu não tenho como descrever isso. Nossa, e eu fiquei emocionada. Eu falei para ele, olha, você tá emocionada, eu também, você me deixou emocionada. Porque é o que eu mais peço para Deus é que as pessoas que entrem ali na clínica saiam diferente da maneira que elas entraram. Sim. Desde nossa equipe até uma pessoa que vem fazer uma entrega, até um representante, os pacientes, enfim.
que ali seja um lugar onde as pessoas realmente sintam algo diferente, né? E é uma diferença de dentro para fora. Com certeza. Né? Porque muitas vezes o paciente vai chegar ali querendo uma diferença de fora. Mas aí, igual no início do programa eu falei, né? Uma mulher e profissional que exerce o chamado de Deus no exercício da medicina. Faz a diferença. Ali o Senhor te chamou para poder alcançar pessoas que estão em busca de preencher um vazio pelo externo, mas o Senhor usa você. Eu costumo falar que a gente é um envelope. O envelope, qual que é a função do envelope? É apenas carregar a mensagem. Mas a mensagem em si é o Senhor. Então, Ele te usa ali como envelope, Ele te capacita para você exercer o chamado que Ele te fez, para não só preencher o fora, mas a porta de entrada é preencher o fora, mas ali o início, você começa com fora e vai trabalhando para preencher o dentro. É isso. E assim, a gente ora com os pacientes. Às vezes eu perco um tempo maior, às vezes é um tempo que não estava programado para aquele dia. Mas quando Deus toca no meu coração, eu paro o que eu estou fazendo, oro. Uma paciente esses dias voltou no retorno de um procedimento estético e ela, nesse intervalo, ela estava esperando o resultado de uma biópsia. E realmente deu um câncer de mama, né? Ela vai começar o tratamento. Mas nesse dia ela estava muito angustiada porque ela estava esperando o resultado da biópsia. Sim. E aí eu orei com ela e ela falou, nossa, nunca imaginei que eu pudesse viver esse momento aqui de receber uma oração. Ela falou, nunca recebi uma oração assim. Ela ficou impactada pela presença do Espírito Santo ali. E realmente eu falei com ela, falei, olha, independente do resultado que vier, Deus vai estar com você. Amém. Nesse processo que você está vivenciando. Sim. Porque muita gente, às vezes, vai procurar um profissional, não só na área da medicina, né? Mas qualquer outra área, dentista, fisioterapeuta, nutricionista, é procurar para resolver aquela questão. Mas olhar o ser humano como um todo, porque nós somos seres espirituais, habitando em um corpo com uma alma, né? Só que as pessoas estão indo procurar um problema, né? Uma solução no físico. Isso. Só que a gente trata como um todo. Então, o chamado do Senhor, nossa, aqui para mim tá sendo muito forte, porque é um momento de você fazer ali todo um trabalho de começar de dentro para fora, né? Então as pessoas saem transformadas, porque a transformação tem que ser completa, né? E muitas pessoas, infelizmente, principalmente as pessoas que não conhecem Jesus, que não seguem os princípios dele, estão visando o quê? A meta. A meta. Eu preciso bater a meta, eu preciso vender. Isso. Como a pessoa saiu, não me interessa ali, porque eu tô aqui batendo a minha meta. Terra é o dinheiro. Mas esse é o diferencial dos chamados de Deus, né? Dos Porque escolhidos. nós vivemos o espiritual. O espiritual é carregar a presença de Deus, tocar as pessoas que Ele vai colocar ali no nosso caminho. Entendeu? E eu falo assim, isso, todas as pessoas, igual você falou, em todas as áreas, tudo. É diferente um lugar onde existe a presença de Deus, presta um serviço, seja uma loja, alguma coisa, e uma pessoa que não é. Muito é igual diferente. o que o representante falou, é diferente. É diferente. O que é o diferente? Ele É o não Espírito sabe, Santo. ele não sabia, ele não... O que acontece ali? Mas ele sentiu a presença de Deus. Amém. Aquela vez que a gente esteve lá também, eu e a Emily estivemos lá, a gente comentou depois que a gente é um lugar muito agradável realmente. A gente sentiu também essa presença lá do Espírito Santo. Amém. E A aí, participação aqui nos bastidores com o nosso irmão Rafael. Olá, pessoal. E a gente tem visto que, infelizmente, na medicina o pessoal tem entrado muito pela consequência, que é o dinheiro. Com certeza. Mas quando a gente vê que a finalidade é ajudar a pessoa, o dinheiro ele vem. Até porque a gente precisa pagar a conta, não tem jeito. Sim, o dinheiro é Mas ele abençoador. O Mas dinheiro ele vem para vem. abençoar. Ele vem quando a finalidade é ajudar as pessoas, o dinheiro ele vem como Se consequência. a pessoa buscar por uma motivação errada, ela vai ser infeliz. Porque hoje em dia, assim, cada vez mais a medicina tem sido uma profissão disputada e mais profissionais aí no mercado de trabalho. Então, quem está buscando a medicina pelo dinheiro, se a motivação for essa, a pessoa vai se frustrar, né? Porque hoje no mundo você tem profissões que você não precisa nem estudar e que você já ganha dinheiro, né? Enfim, eu acho que eu falo assim, tá tudo muito mudado, né, hoje. As pessoas hoje estão guardando diplomas na gaveta e estão trabalhando com N outras possibilidades. Né? O mundo mudou muito. Então, a motivação realmente tem que ser... Ajudar não o só na próximo. medicina. Eu vejo que em toda coisa que a gente for fazer, quando a gente coloca em primeiro lugar as pessoas,
o dinheiro ele vem como consequência. É Em verdade. tudo que a gente vai fazer na vida. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua Amém. justiça. Depois todas as outras coisas Serão vão ser acrescentadas. E acrescentadas. o que é? Porque a gente vê igual lá Mateus 6,36 vai dizer isso. Só que a gente acha que... Como que é buscar esse reino de Deus? Ajudando a pessoa. É buscando o reino de É Deus. princípio, Porque você né? está cumprindo ali o mandamento dele, né? Que é amar o outro. Então, quando você ama o outro, o dinheiro vem, gente. O dinheiro vem. E a gente observa desde o prestar vestibular. Quando você tá ali, sai do seu ensino médio, o que eu vou fazer? Não, vou fazer medicina porque medicina dá dinheiro. Porque eu preciso, né? Medicina é uma profissão que dá dinheiro e eu quero realizar meus sonhos. E aí você não vê a pessoa passar no vestibular. Porque é realmente uma prova mais difícil, mais disputada, né? Igual a doutora falou aqui. Mas aí, quando é chamado de Deus, não existe impossível para Deus. Ele Pode vai ter, podem ter 10 mil inscritos para uma vaga que essa pessoa Se vai for, passar. Vai lá com e certeza. É o chamado de Deus. Então, tudo isso parte de quê? De você colocar o Senhor em primeiro lugar, de você manter esse relacionamento com o Senhor, essa intimidade com o Senhor, que Ele vai revelar ao seu coração o seu chamado. Né? É isso Você mesmo. falou que você teve encontro na faculdade, mas o Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. Amém. Então, Amém. desde o ventre da sua mãe, você já Não, foi e é escolhida. incrível, porque, olha, eu queria fazer artes cênicas. Totalmente diferente, Eu né? queria fazer artes cênicas, eu queria ir pro Rio, trabalhar na Globo. Desde pequena eu falava isso pros meus pais. Gente. Coisa nada a ver. E eu fiz teatro por muitos anos, né? Aqui em Passos. E assim, de repente, eu mudei no segundo colegial. Eu falei, não quero fazer artes cênicas, eu quero fazer medicina. Foi uma coisa assim, muito rápido. É de Deus mesmo. É. Porque tem um dia que eu falo, gente, como que eu fiz medicina? Não tava no meu roteiro, sabe? Não era o seu Tava, querer, Ah, mas o Senhor E colocou o aconteceu. seu querer dele no seu coração. Foi isso mesmo, pra é porque ele já tinha desenhado isso pra minha vida. E hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu amo o que eu faço. Glória Faço a com amor. Quando a gente entende o chamado, né? Eu falo porque eu sou nutricionista de formação. Ai, Eu sou sabia. graduada em nutrição. Mas eu trabalhei durante 10 anos, mas quando eu tive um encontro com o Senhor veio, Jesus entrou, curou minhas feridas, ele foi me direcionando. O seu chamado é a psicanálise. Eu preciso de que você me ajude a cuidar das pessoas. Eu quero te usar Nutricionista também, está alimentando as pessoas. o pão espiritual. Amém. Mas é de onde, né? Muitas pessoas me perguntam lá no Instagram, mas como é que eu sei meu propósito? Como é que eu sei meu chamado? Busque em primeiro lugar isso. o Ele reino vai de dirigir. Deus. Você sabe que vai quando eu tava apontar. me arrumando pra vir pra cá, eu pensei sobre uma pregação que eu escutei, assim, impactou minha vida, do Thales Roberto, Sim. sobre o propósito original. Eu sempre falo, essa pregação, ela ficou no meu coração. Eu já preguei sobre isso também, e é o propósito original. Quando você conhece realmente, assim, quando a gente tem um encontro com Deus, ele tira a gente de onde a gente estiver. Seja cursando uma faculdade, seja já formada. E aí ele te traz para o propósito original. Verdade. Porque muitas vezes a gente não está no que ele viver pra realmente ele. criou a gente para estar, né? Sim. E aí, quando você está realmente num propósito original, naquilo que ele te criou para ser e para fazer nessa terra, aí tudo começa a fazer sentido. Sim. A gente não trabalha, né? Eu estava lendo um livro e lá fala assim, nossa, eu não sabia o meu propósito, que para mim a vida era só acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir. Acordar. Era uma vida meio sem sentido. Que sentido tem isso? Isso aí, ela questionava no livro assim, Vai qual é o acaba. sentido da vida? Nós somos seres que Deus nos criou para adorar a Ele, isso. para louvar a Ele. É o verdadeiro. Quando a gente faz esse movimento, Ele vai fazendo chamado, porque Ele tem prazer em abençoar seus É o princípio Ele de vai tudo, né? fazendo. filhos. É. E essa busca, tipo, nossa, não tem nada dentro e tudo. Esse vazio, ele só é preenchido quando realmente a gente começa a ter intimidade com Deus. Aí ele vai entrando, ele vai fazendo e ali vai mudando. A gente vai tendo discernimento com que trabalhar, qual que é isso. realmente o nosso talento que ele confiou pra gente. Então, Dom, né? É incrível isso. E tudo vai ser cessado
quanto mais a gente tiver fome e sede, mais buscar. Entende? E é muito lindo isso. E isso reflete até na beleza. Até Com na certeza. parte estética. É impressionante. Porque não tem como. Nós somos, a real beleza é o que nós somos. O que tá, como a gente tá por dentro vai refletir o lado de fora. Entendeu? Não adianta nada. Se nós estamos depressivas, passando por transtorno de ansiedade, Mas tudo lá fora vai estar tudo bagunçado. Eu vejo isso lá na clínica, Mari. Pessoas lindas, assim, padrão de beleza, chegarem lá e não se sentirem bonitas. E eu vejo pessoas que não são aquele padrão que a gente conhece, mas que chegam ali empoderadas, sabem quem elas são e... Então, isso faz muito sentido. Isso faz muito sentido. Não é? E elas se tornam mais bonitas do que aquelas bonitas, perfeitinhas, mais destruídas emocionalmente, autoestima. Isso eu vejo muito lá na clínica. A parte da educação, de como tratar as pessoas, não adianta nada o físico, assim... Não adianta. E assim, aconteceu comigo esse processo. Eu luto, né, contra a obesidade e tudo. Passei por uma cirurgia bariátrica, mas eu lutei a vida inteira contra a balança. Eu fiz de tudo. Mas só quando eu realmente voltei para Jesus, assim, tipo, ele me deu o último veredito. Eu falo que ele me deu o último veredito. Vai ou vai, Oriana. Então, assim, só quando aconteceu realmente esse encontro, esse nascer de novo, que ele tratou todo o meu interior primeiro. Ele começou limpando tudo. Hoje, as minhas clientes falam assim pra mim, Mari, é tão inacreditável que até a sua voz, o jeito que você fala, mudou. Olha, eu falei assim, sério, assim, é muito. Não é porque você tá... E olha pra você ver, eu nasci com um plano de saúde, então eu sempre tive, eu tenho 35 anos, então eu já teria oportunidade de ter feito bariátrica antes. E eu passei a vida inteira, 100, 120, 130 quilos, e nunca... No momento certo, quando ele me reconstruiu, quando ele limpou tudo dentro de mim, a minha mente, renovou a minha mente, no momento certo, ele colocou no meu coração a bariátrica. E ele fez fluir, por quê? Para terminar o que ele começou lá dentro, entendeu? Hoje, eu me sinto mais bonita, igual as pessoas falam, até a sua voz é diferente, tudo aquilo outro. Mas o quê? É ele. É ele. Antes... Eu fazia fotos, catálogo, como modelo plus size e tudo. Hoje eu vejo essas fotos, eu me achava linda. Eu me via naquele, tipo, 120 quilos, 130 quilos, e eu não me achava gorda. Eu não me via obesa. Essa semana eu falei com meu marido, eu montei um antes e depois, tal. Ele falou assim, bem, como que pode? A gente não via isso. Eu falei assim, então, porque a gente tampa as coisas, entendeu? Ali por baixo, né? Por baixo daquele sobrepeso, tava compulsão, depressão, vícios, toda dor, um monte de vários pecados bloqueios, de estimação. né? Por que você não via? Porque você tava... Exatamente. Os bloqueios foram eu aceitava todas aquelas dores, tudo que eu me destruía, eu aceitava, eu achava normal. Hoje, olha, o Espírito Santo, ele revela isso até no momento certo, né? Hoje eu vejo que eu tava destruída. É porque, na verdade, tem uma frase que a Emily fala muito, que diz assim, corpo fraco não sustenta espírito forte. Eu postei essa frase. Então, assim, talvez seu espírito não era forte a ponto de você ter um corpo forte. Exatamente. E aí, quando a gente tem um espírito forte, a gente precisa de um corpo forte. Então, a gente precisa ir numa academia, precisa se cuidar, com certeza. Sim. Princípio. Nós somos mordomos. Esse corpo é emprestado. Exato. Só que quando ele voltar, nosso corpo vai ser glorificado como Jesus. Teve um dia que eu fui pra academia cedo, gravei até um story lá na hora que eu terminei minha bike. Eu falei assim, gente, a minha vontade hoje, a hora que eu acordei, era ficar na cama. Eu vi. A procrastinação. A minha vontade não era levantar e ir pra academia, mas eu levantei e fui. É o a gente tem que ter um domínio sobre o nosso próprio corpo, né? Sim. Então, às vezes, você vê uma pessoa obesa ou uma pessoa que fala, eu quero isso, eu não tô conseguindo e tal. O problema é maior do que a gente imagina. Por trás daquela situação ali. Existe uma pessoa fraca emocionalmente. Ela tem que vencer os limites para ela conseguir ter força para tomar atitudes. Sim. Né? E aí, às vezes, voltando para a parte estética da sua clínica, a gente também pode ver que a pessoa, às vezes, não
não tem um domínio sobre cuidar da pele, né? A preguiça bate de passar um protetor, de passar isso, mas aí chega na clínica querendo um milagre. Né? O milagre. E aí a gente estava até conversando aqui nos bastidores, você falou que já teve um paciente que perguntou se você era pastora, né? Porque é um tratar em todo, né? Em todas as áreas. Os aspectos. Conta pra gente como é que foi isso. Tem mais de um caso desse, né? Eu tenho uma paciente do Glória, um amor de paciente. E desde a primeira vez que ela foi lá na clínica, a gente sempre começou eu conversava com ela, as coisas do Senhor, né? Que Deus colocava no meu coração naquele momento. E um dia ela falou pra mim, ela falou assim, nossa, mas você parece uma pastora. E aí eu orava com ela. Uma outra senhora também, todas as vezes, essa senhora era a senhora de consulta, de tratamento de pele mesmo. E quando terminava a consulta, um dia eu orei com ela. E ela e a filha choraram muito, a filha sempre acompanhando, porque são só as duas. E aí ela falou pra mim, todas as vezes no final da consulta, ela falava assim, doutora. Aí um dia eu despedi dela, falei, então vai com Deus. Ela falou assim, e a oração? Falei, desculpa, eu esqueci hoje. Ela falou assim, não, eu não saio daqui sem você orar comigo todas as vezes que eu vier aqui. Nossa. Então, assim, essas coisas alimentam a nossa alma também. Sim, né? sim. A gente não só faz pelo outro, como a gente também recebe. E recentemente também uma paciente do Carmo foi lá e aí começou um assunto, a gente começou a falar de Deus. E aí no final ela falou assim, nossa, mas você parece uma pastora. Eu falei, amém. Amém. Aí oramos também. Enfim, eu acho que é isso. A gente vivenciar, né, esses momentos realmente faz toda a diferença, né, na vida profissional. Né? Isso é transbordar. É a mesa, né? É ali mesa. O Salmo 23, isso é transbordar. A presença dele existe sobre a sua vida, isso reflete na sua família, reflete no seu trabalho. E isso é um princípio que é isso que a gente quer. O secreto que a gente tem lá com Deus, ali no nosso quarto, no secreto, transbordar na nossa casa, na nossa família, nos filhos, no trabalho. É esse o intuito. É isso que a gente vê que está no caminho certo. Que quando Jesus voltar, aí a gente vai abrir os olhos lá e falar assim, a gente acha que tá dando tudo errado, mas a gente vai abrir os olhos lá e falar assim, Deus, deu certo. Tava dando certo. E quando você cumpre realmente o que Deus te chamou, que é voltar, igual você falou aqui agora, né, pro propósito original... Quando acontecem situações, a gente se enche. O Senhor nos enche. Essa satisfação de estar assim, estou fazendo certo, estou fazendo o que Ele está me pedindo. É uma satisfação interna que não tem explicação da gente escutar, dele, né? Não é? É muito lindo. E é impressionante o trabalhar de Deus, porque teve N situações na minha vida que eu quis, às vezes, mudar o rumo das coisas. Como, por exemplo, montar clínica em outra cidade. Pensei de ir para Ribeirão. Enfim... Mas aí quando aí você fala, Deus, confirma isso no meu coração, né? E quando vem, ele te puxa para trás, fala assim, não, é aqui que eu te quero, é desse jeito. Então, assim, é muito lindo esse trabalhar de Deus. A gente quer, às vezes, mudar o ruminho, dar um jeitinho. Ai, parece que eu quero mais, parece que eu quero ir para esse caminho aqui. Mas aí ele fala, não, é no simples, é aqui em Passos, é aqui na clínica, é no simples que eu digo assim... Perto dos seus. Não, é desse jeito que eu te quero, é aqui mesmo. Ele vai encaminhar as pessoas certinhas para a sua mão. Isso, com certeza. Né? Eu falo assim, ele vai conduzindo da forma mais perfeita, né? Aí você vê que você não precisa... que o que ele tem, o ministério que ele tem, às vezes não precisa de você querer ir para longe, fazer algo que aos nossos olhos pode ser grandioso. Não, às vezes o grandioso dele é ali na clínica, é no dia a dia. Sim. É isso. É porque o que a gente falou no programa anterior. A gente foca no extraordinário, mas a gente não valoriza o ordinário, o normal, porque a gente tá assim... Isso é uma coisa do mundo da rede social, da geração do coach. Nossa, é sempre mais, fazer algo que nunca ninguém fez. Mas a gente tá deixando o básico ali, ó. O básico é fazer aquilo e tudo vai dar certo. É o que a Viviane Martinello tava falando na hora que eu cheguei aqui hoje. Que você tava rodando aqui, né, o podcast dela. Ela falou assim, aquilo que é levantado sem uma base forte, uma hora vai desmoronar. Exatamente. Uma hora vai retroceder, uma hora vai voltar. Exatamente. Então, eu costumo brincar assim, é um degrau de cada vez. Eu costumo falar da clínica, tem gente que fala assim, nossa,
como que você conseguiu, assim, a clínica grande, cresceu rápido? Eu falo, não cresci rápido. Eu montei um consultório, era uma sala só eu e a secretária, fiquei ali 6 anos, porque eu falo assim, tudo na vida, tanto na nossa vida com Deus, que ele fala do leitinho, né, do nosso alimento. São níveis que a gente vai passando de fase, são níveis, quanto na vida profissional. Por exemplo, aqui em Passos mesmo, quando eu montei o consultório, quando eu comecei com uma mesa, minha secretária lá fora e tudo, chegou uma médica aqui nessa mesma época e montou uma clínica enorme aqui na cidade. E eu falei, meu Deus, eu cheguei agora, assim, pequenininha, ela já chegou arrebentando, montou a clínica e tal, começou com propaganda. Aí eu falei, nossa, me destruiu, né? Logo que eu voltei para Passos. De repente, passou menos de 1 ano, ela fechou a clínica endividada, foi embora daqui. Ela, o marido, as filhas. Eu tinha uma pessoa em comum, falou, nossa, ela foi embora endividada e tudo. E aí eu voltei, eu falei, gente, voltei no meu pensamento de que é um degrau de cada vez. O que começa grande é monstro. É monstro. Tem um processo, né? É o processo. E aí você vai, é o alimento. Aí no consultório eu fui me preparando como profissional, me capacitando mais. E aí as pessoas vão te conhecendo o seu trabalho, vai divulgando. Não é aquela propaganda gigante que vai fazer o teu nome. Sim. E o seu trabalho também, assim, a gente vê o seu trabalho, a sua profissão, tudo mais, não matou a sua família. Não matou, a gente vê as suas filhas, né, dentro da igreja, tendo experiências com Deus. Amém. A sua casa dentro, né? Amém. O seu lar ali, junto de Deus. Então eu falo assim, isso não custou, porque tem muita gente que deixa, coloca, né, a família ali, a prova, e pra poder quer buscar pra crescer, o sucesso, né? ser aprovado ali profissionalmente. Mas Deus, e nesse ponto, assim, eu vejo muito Deus na minha vida. Amém. Porque eu já enfrentei situações que, assim, no casamento, enfim, que eu falei, que eu vi que realmente o lado do crescimento profissional começou a sobrepor. Entendi. Mas aí Deus vem, assim, puxa a gente e fala assim, não, queridinha, bem, você volta aqui, sabe assim, nas mínimas coisas. Né? Eu falo assim, quando a gente começa a achar que a gente é alguma coisa, Deus pega a gente e fala assim, você não é nada. É pela minha graça, eu que te sustento, eu que te fortaleço a cada dia com a minha destra. E aí ele vai trazendo a gente de volta, porque é do ser humano querer achar que é alguma coisa. O ego e as próprias pessoas te alimentam isso. Nossa, você tá isso, você tá aquilo. E isso vai, de alguma forma, mexendo no ego, né? Sim. E aí quando a gente tem Deus, ele pega a gente traz de o volta. Banquete, não é? Hoje eu acabei, gente, Deus tá afirmando muita coisa aqui. Então, eu falei agora mesmo com a Amy aqui no corredor. Falei assim, gente, eu tô vendo um banquete que tá me sendo oferecido mas que não é pra... Não é pra mim, é pra me matar. Não é pra me alimentar. A gente tem que tomar muito cuidado com tanto críticas para não machucar e não ferir a gente, mas também quanto elogios. Com certeza. Porque os elogios também podem te levar para outro, né? Isso vai inflando o seu ego. Então, em toda situação, o nome de Deus tem que ser glorificado. Nossa, obrigada. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. É isso porque mesmo. senão, nossa, aliás, parabéns. quando você tem a presença de Deus e alguém tá fazendo um elogio a você, você tem que entender que ele tá elogiando a Deus. Isso. Amém. Tem um pastor, o pastor Eli é uma benção, né? Ele sempre fala, quando ele recebe o elogio, ele faz esse gesto. Ele pega, assim, ele faz assim, ó, e ele levanta. Porque ele fala assim, ele faz assim, porque ele devolve para Deus. A glória não dele. Não é para ele, é para Deus. Isso tem acontecido até no podcast, a gente tem tido uns feedbacks bem interessantes, aí o pessoal vem falar alguma coisa, nossa, que legal, vocês estão aí fazendo o ID, cumprindo. E aí eu falo, louvado seja Deus, porque é ele, não somos nós. É ele que capacita. Esse programa aqui, ele é conduzido pelo Espírito, né? Igual a nossa oração antes da gente iniciar. Que
a nossa voz, tudo que está aqui dentro seja realmente tirado, que diminua o nosso ser para que ele cresça, né? É o que está lá em Gálatas 2:20, já não mais vivo eu, Amém. Mas Cristo vive em mim. Então, isso em todas as áreas. É na área com a minha filha, já não mais vivo eu, às vezes a falta de paciência com os filhos, mas Cristo vive em mim. Então, vamos exercer aqui o fruto do Espírito. No consultório, já não mais vivo eu, às vezes, né? Não, vou focar aqui, porque aqui eu vou ganhar mais. Não, mas quem vive em mim é Cristo, então eu vou focar o que o Senhor pede para eu fazer. Em tudo, né? Se a gente colocar isso. Eu tenho situações lá de afronta mesmo. De pacientes que, assim, claramente você vê o inimigo usando mesmo. De paciente simular uma reação do laser e pegar aquela situação e usar contra você e querer extorquir financeiramente. Sim. E você falar assim, não, eu vou agir dessa forma, já aconteceu comigo. E eu cheguei lá em casa e o Espírito Santo falou assim, não é assim que você vai fazer. Não é assim. Você vai agir dessa forma. E eu agi com a paciente, aí você colocou eu de lado. E aí você fala assim, gente, não acredito que eu consegui tocar essa situação dessa forma. Mas é a forma que Deus quis, é a forma que Ele me tocou para agir, né? Sim. E aí a gente vê que as coisas se resolvem da melhor forma. Se fosse do jeito que eu queria, não ia dar certo. Não ia dar certo. É o homem, né? Deus. E quando a gente vivenciou quase agora, né? Quando a gente tá fazendo o que o Senhor nos pediu para fazer, o mundo espiritual tá aí, né? O inimigo tá aí querendo fazer tudo contra, que dê errado. Mas a gente já sabe como funcionam as coisas. Então, quem luta as nossas guerras é o Senhor. Então, como você fomentando, que você já percebeu paciente sendo, né, ali o inimigo querendo tirar talvez sua paz, tirar o seu domínio próprio, a sua mansidão. Com certeza. Né? Mas é Cristo que vive na gente, então Amém. É onde que a gente tem que matar o nosso eu todo dia ali. Todo dia um pouquinho. E como que a gente faz isso? É buscando a presença dele. Quanto mais fome, mais sede, mais a gente quiser, mais mesa, comunhão, entender aonde ele quer levar a gente, as pessoas que a gente quer tocar. É isso que vai alimentar e capacitar a gente. A gente precisa muito ter esse entendimento, né? Com certeza. Gente, vamos aproveitar um gancho aqui. Vamos falar dessa mesa maravilhosa. Que hoje nós estamos com dois mimos, né, Mariana? Maravilhosos, deliciosos e saudáveis. Eu vou deixar você falar pra gente dessa mesa maravilhosa. Gente, hoje, café aqui da nossa primeira mesa. Hoje nós temos uma gravação também, né? Com essa mulher, uma outra mulher maravilhosa também, que vai sentar à mesa com a gente, que é a Dayana Terra. Ela tem um espaço. Um spa, né, de saúde, tem comidinhas, alimentação, ela é nutricionista, tem toda a parte de uma cozinha lá que eles fornecem, e ela tá fornecendo pra gente esses cafés hoje. Então ela mandou um bolo. Especialmente para a doutora Ivy. Maravilhoso. Eu já sou consumidora assídua desse bolo. É muito bom. E também pão de queijo, que é o pão de queijo, ele é recheado com frango. Esse bolo é 100%, sem glúten, sem lactose, sem glúten, né? sem lactose. É de amendoim, pasta de low carb, pasta de amendoim com tâmaras. Maravilhoso. Gente. E o chocolate é um chocolate amargo, que pode. Que delícia. E a gente tá com outro mimo, né, Mariana? Que a gente tá a gente mostrar fez o nosso mimo aqui. Bem casado, bem nascido. Esse é o bem gerado. Que Deus gerou, né, na mesa. Então tem aí o bem mostrar casado na câmera. É lindo, pessoal gente. Então, é tão bonito que ele é lindo, mas ele é muito mais gostoso do que é bonito, porque é muito bom. Queremos agradecer a parceria do Carmo, do Spa da Dayana. Aí, dos nossos parceiros, que são várias pessoas que têm procurado, né, por direção de Deus mesmo, de ver o que Deus está fazendo e querem colaborar para levar o nome dele a mais pessoas. E isso é muito lindo. A mesa também hoje, a Renata, Decor Renata, fez toda esse jogo de mesa posta aqui pra gente, pra compor essa mesa. Que a mulher ama, né? O capricho de mesa, né, gente? Não tem como. Vamos fazer uma pausa também? Isso que eu ia falar. Vamos fazer uma pausa pra gente poder degustar isso daqui e daqui a pouquinho a gente volta. Amém. Fica aí. Estamos de volta com o nosso programa Na Mesa Podcast. Tivemos aqui um momento aqui pra aproveitar essa mesa, né, gente? Esse bolo.
Teve bom esse papo aqui. Esse pão de queijo aqui recheado. Gente, que de pão de frango, queijo né, gostoso, Mariana? Recheado de frango. Maravilhoso. E esse bolo aqui, gente, esse ó. bolo. Sem palavras. Sem palavras. Sem palavras. Delicioso. Tem bastidores aqui, todo mundo Tá comeu, aprovado. aprovada. Muito bom. Amém. Isso é comunhão, né, gente? Isso é comunhão. Ó, e a Dayana também entrega aí na sua cidade. Se você não for de Passos, aqui em Passos também, todo dia tem almoço fresquinho. Eu vi que até lanche, Ribeirão, né? Ela entrega até Ribeirão. Ribeirão Preto, Paraíso, Glória, Campinas. Nós vamos deixar aqui embaixo do vídeo o link dela para quem quiser adquirir, o Instagram, os contatos, né? Doutora Ivy já provou, né? Esse bolo foi eu sou cliente. Amo os produtos dela. Perfeito. Amém. Gente, então voltando ao gancho que a gente estava conversando, É mesmo. eu quero abrir aqui e você que está assistindo, quero te convidar a pegar o seu manual de vida aí, a sua Bíblia, a nossa palavra abençoada. E eu queria só ler um pedacinho aqui, já que nós estamos falando da imagem da mulher virtuosa, o que a palavra, né, fala. Eu não vou ler o trecho todo, não, mas vou ler um pedacinho aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso. Deixa eu trazer aqui mais para perto. Provérbios 31. Provérbios 31. Eu vou ler o versículo 10 e mais uns pedacinhos. E diz assim: quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque seu preço é muito acima dos rubis. Olha que forte isso, né? A palavra traz aqui rubi, a pedra preciosa. Então, o preço de uma mulher virtuosa é muito acima de uma pedra preciosa, né? Então, é muito bonito essa comparação que a palavra traz pra gente. Porque o que é a mulher virtuosa? É a imagem da doutora Ivy aqui à nossa frente. Não, a mulher virtuosa, aqui na NVI, fala uma esposa exemplar. Então, pra nós, você é esse exemplo. Sim. Entendeu? Esse exemplo de virtude. Deus que nos capacita, né, Amém. gente? Toda honra, toda glória a Ele. É o que a gente estava falando aqui antes da gente, né, dar uma paradinha. De nada adianta você sacrificar a sua família em prol de uma profissão. Não. A gente tem que ter uma ordem clara, né? O primeiro ministério é a nossa família. É a nossa casa. Eu falo muito com meu marido, né? A ordem é Deus, a nossa família, depois o trabalho. Isso. E o que está acontecendo muito é essa inversão de valores. Coloca o trabalho, porque não tem tempo nem de fazer um momento do seu secreto, já acorda, já vai na rotina, já tem que trabalhar, tem que abrir a clínica, tem cliente, tem agenda, tem isso, tem aquilo. Não tem o tempo de a esposa, não tem o tempo de ser a mãe, porque a gente sempre vai empurrando, porque eu tenho que fazer. E esquece do ser, né? O ser que é a mulher virtuosa que o Senhor fala. Mariana não estava... Lê na sua versão, irmã, o versículo 30 que você falou, que a gente estava falando muito disso. É muito lindo. Eu vou ler na TBT, na Internacional. Os encantos de uma mulher pode ser apenas uma ilusão. E a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em amar e obedecer a Deus. Olha que forte. Isso é muito forte. Tipo, essa versão tá muito esmiuçada. E todo esse versículo, todo esse capítulo 31 de Provérbios mostra que tudo. A mulher, que ela tem o tempo para ela se veste de honra, gente. Então, não é a roupa, ela se veste de honra. E isso já fala até da forma como a gente se veste. E hoje, né, a gente vê essa comercialização dos corpos, né? Antes... sempre tem um decote, uma roupa mais apertada. A gente quer, né? É do ser humano deixar em evidente o corpo. Mas aqui tudo isso vem ensinando o ter tempo para nossa família, a ser esposa, que a mulher, ela trabalha. Aqui até isso, ela sai, ela faz negócios. Sim. E é importante falar, você falando assim do decote, que não é que o problema seja o decote. Não, mas o problema não é uma mulher. Às vezes, a gente observa muito... a doutora Ivy chegou de viagem agora, né? Mas vai à praia, às vezes não quer usar um biquíni. Ele é um lugar de você usar um biquíni, ele é um lugar... E a gente estava conversando no bastidor agora, um pouco que eu quero falar. A questão de você vestir
É sobre o que o Espírito Santo te fala no seu coração. É o que a gente sente. E depende do ambiente que você tá, né? Sim. Por exemplo, se você viajou, mas você tá num ambiente, por exemplo, um hotel, onde tem famílias, que foi o meu caso, né? Ali não tem um ambiente para... Pelo menos nos 7 dias que eu fiquei lá, em nenhum momento eu me senti assim... Eu não vi nenhum homem me olhando, assim... Sim. Não tinha clima para isso. Um olhar desviado. Isso, Então, assim, era um clima familiar, eram as famílias, os pais com as crianças. Então, acho que tudo isso também, o ambiente que a gente está frequentando, que determina se ali existe um clima para acontecer algo. A gente o Espírito Santo vai mostrando isso pra gente, né? Sim. Porque é muito importante isso. Às vezes a gente fica com vontade de usar uma peça num lugar adequado, mas aí tudo a gente remete o quê? É pecado, é pecado, isso, é pecado, é pecado. Aí já entra uma religiosidade. Com certeza. Isso. Quando você tem a intimidade, o Espírito Santo fala, não, filha, pode usar essa roupa neste ambiente. Isso não é pecado, isso não vai causar que... Porque também a questão da roupa, a gente, dependendo do ambiente, meu marido fala muito isso. Leva o outro a pecar. É verdade. Você, às vezes, não tem tanta intenção, mas você tá fazendo o marido da outra te olhar, o marido da outra, né? Então, assim, não é só sobre você pecar, é sobre, será que eu tô fazendo o meu irmão pecar? É isso. Né? Isso é ser protetivo. É como você tá num volante e fazer uma direção defensiva, por exemplo. É você fazer algo para impedir que aconteça, né? E aí você tá vigiando naquele momento ali, né? Mais ou menos isso. Na vida também, a gente tem que estar sempre fazendo essa prevenção. Já nasce com esse entendimento. Pode ter certeza. A gente tem criança em casa. É um testemunho interior. Já existe. Quando existe a dúvida, é porque a gente sabe qual que é o certo. A criança sabe também. A gente não tá ali o tempo todo para poder pegar na mão dos nossos filhos e explicar, mas eles sabem até o limite e tudo. E eu vejo, assim, muito a comercialização dos corpos, ainda mais com a rede social, é muita foto, isso, aquilo, outro. Então, acaba que isso... afasta, acaba, por exemplo, quer dizer então que o marido não vai poder mais ter uma rede social, porque ele vai tudo que ele rolar lá vai passando só a lascívia, entendeu? Então tudo isso para nós que somos cristãos e até assim um princípio, né? Um princípio bíblico, uma coisa que quer dizer um caráter. Igual o homem pode achar até bonito. Ele vê uma mulher com uma roupa mais sensual e tudo. Mas ele não quer a esposa dele vestida com aquela roupa. Então, entendeu? Isso já demonstra que não tá certo. Não tá certo, né? E isso é viver, infelizmente, hoje, é viver a contramão, né? Do mundo. Porque o mundo ensina que quanto menos roupa, mais sensualização tá certo, mais a pessoa consegue as coisas. E Deus mostra que quanto mais a gente, né, ter os limites certos, mais a gente está perto da presença dele, né? Mais cheios do Espírito Santo. Sim. E pegando o gancho da mulher virtuosa também, a gente escuta muito a sobrecarga da mulher. Ah, mas a mulher virtuosa tem que dar conta de tudo. Essa mulher tem que dar conta de tudo. E eu e meu esposo, a gente faz o seminário do carisma e teve uma das aulas que falando, gente, mas... A mulher, e até um livro, que eu gosto muito dele, essa aqui da... A mulher sábia edifica seu lar, né? Ela fala, a mulher, a mulher é o pilar. Então, o pilar é o que fica, dá força. O marido é o telhado, é o que está protegendo. Mas a mulher é o que está sustentando. Então, Deus fez a mulher porque sabia que ela tinha a capacidade de sustentar o tranco maior, vamos dizer assim. Ah, mas a mulher tem que dar conta da casa, dar conta dos filhos, dar conta daquilo. Se fosse o homem não ia dar conta de fazer tudo isso, não? Não ia. Não ia. E eu falo assim, é impressionante como que o jeito que a gente tá determina o funcionamento da nossa casa. Eu, pelo menos, sou assim lá em casa. A semana que eu tô mais agitada, todo mundo fica agitado. Verdade. A gente é Aí a semana que eu tô de TPM, todo mundo fica agitado. Parece que a casa inteira tá de TPM. Aí a semana que eu tô mais tranquila, parece que a casa segue o meu ritmo. É impressionante. Então eu falo assim, a gente é o termômetro, né? A mulher é o termômetro mesmo dentro de casa. Não tem como. E nós somos reflexos, não adianta. Nossos filhos vão refletir a gente.
Isso é inevitável. E você tem 2 meninas dentro de casa. Tenho 2. Né? Então, assim, e com fases diferentes, né, doutora? Um adolescente e a outra ainda com 5 anos. 5, com criança, então. Como que você lida com essas 2 fases, né, para ensinar, não só transmitir, porque a gente ensina muito mais com atitude, com certeza, né? Mas até para você ensinar isso. Elas já observam na mãe essa atitude, mas no dia a dia, como que você lida com essas 2 fases diferentes para ensinar esses princípios de Deus para elas? É lindo, assim, vivenciar essas 2 situações no mesmo momento, né, lá em casa. É um desafio também, né? A mais velha exige, assim, atenção, às vezes até mais do que a menorzinha. Por incrível que pareça, assim, de conversar mais. Ontem, por exemplo, a gente foi dormir 1h da manhã. Ela foi sair com as amigas para comer um lanche, eu busquei e chegou lá em casa, a gente sentou lá na mesa e nós fomos conversar. E compartilhando as coisas de Deus. Na mesa, né? Foi. Aí ela falou, mamãe, eu comi pouquinho, aí vamos comer uma coisinha aqui, um lanchinho da noite. E ali a gente foi compartilhando as coisas de Deus. E falando sobre a viagem que a gente fez. E ela falando, nossa, mamãe, como que a gente é suscetível, né? As situações, aconteceu um livramento que Deus nos deu, né, na estrada. E ela falando assim, mamãe, como que a gente é suscetível? Ela falou assim, mamãe, a próxima viagem, vamos programar, assim, vamos orar mais antes, ter uma cobertura espiritual antes da gente sair de casa. Detalhes, né? Porque a gente percebeu, assim, que é tudo primeiro Deus. Senhor, para onde que a gente vai? Vamos orar antes, vamos programar, assim... Fazer esse trabalho, assim, antes de decidir algo. Foi uma viagem que a gente decidiu muito em cima da hora. E a gente conversando sobre as coisas de Deus, realmente, assim, como somos suscetíveis, que realmente a gente tem que estar firme com Deus, para na hora que vem uma tribulação, alguma coisa, a gente estar ali na rocha, né, firmado na rocha. E, assim, esse é o que eu te falei, dessa questão da idade mesmo, é lindo. Então, com ela eu tenho mais momentos de conversa, né, momentos de troca. Com a pequenininha, mais aquela atenção de brincar. E aí, na hora de dormir, a gente semeia a palavra, a gente ora. Sim. Olha, enfim, o entendimento dessa menina, 16 anos. E ela ter toda essa experiência, essa visão, esse entendimento espiritual. Porque assim, muito Espírito Santo. E ela só tem isso dentro dela porque... Tem um referencial. Você é o referencial dela. Ela tá refletindo tudo que você tá ensinando, você tá buscando, e ela fica vendo. E ela tem muitas experiências com Deus, em sonho. Então, assim, Deus se revela ela de uma forma tão real que faz com que ela fique cada vez mais firme na fé, né? Amém. E a criação é importante, assim, demais. Demais mesmo. Imagina se a gente tava, igual a gente tava falando antes, se a gente larga a nossa família, os nossos filhos para buscar uma carreira e a gente negligencia a base. O preço é alto lá na frente. É alto, gente. Agora, você falando até de viagem, me veio à memória, a gente estava conversando uma vez com os nossos pastores, e a gente até brincou, falou assim que crente não viaja a passeio, né? Crente viaja a trabalho. Porque até o local que a gente vai viajar, é o próprio Deus quem manda a gente para aquele lugar. Mas, por um momento, é para a gente realmente ter um momento... Abençoa a gente com um momento de família, abençoa a gente com um momento de lazer, que a gente está ali naquele momento. Mas... Ele já sabe as pessoas que vão estar naquela viagem, que estão precisando ouvir a sua voz. Não é isso? Teve essa experiência nessa viagem? Teve uma pessoa assim... Eu fui comprar uma pulseira desse pessoal que passa vendendo assim na praia. E ele falou assim... eu falei, nossa, que linda a pulseira. Ele falou, essa pedra aqui, ela traz uma energia e tal e tal. Começou a falar, peraí que eu vou buscar aqui no Google para te mostrar. Aí eu deixei ele procurar no Google, ele me mostrou, eu falei, olha, deixa eu te falar, eu vou comprar a pulseira porque eu achei linda essa pedra. Ele falou, essa pedra veio lá de Bali, meu irmão mora em Bali, então ele manda as pedras e tal, monta a pulseira. Eu falei, vou comprar, achei linda essa pedra. Mas deixa eu te falar, essa pedra não tem significado nenhum para mim. Porque quem guarda a minha vida, quem eu creio, é somente Jesus. Amém. Oh, glória. E aí eu preguei ele para ele. Sim. E aí tinha um outro do lado, falou assim, eu também, eu já aceitei Jesus, eu tenho Jesus na minha vida. Para mim isso aí não significa nada. Ele fica falando isso para os clientes dele, tudo para vender. Eu falei, não, mas olha, o mais importante é Jesus na nossa vida.
Ele que nos guarda de tudo. Isso aqui de nada tem significado se a gente não tiver Ele. Mas Ele liberta, né? A verdade liberta. Aí eu falei o versículo. Conhecereis a verdade vos libertará. Comprei a pulseira, então ali semeei a palavra. Você semeou ali na vida dele. Em várias situações, a minha mãe também prega o tempo todo, ela estava com a gente, muita gente desviada dos caminhos do Senhor. E a minha mãe, e a pessoa é impressionante, a minha mãe aborda assim, às vezes a minha mãe aborda com uma palavra, assim, olha, Jesus te ama. Tem gente que começa a chorar. As pessoas estão com sede de Deus. E aí a minha mãe começa a conversar, a pessoa, eu tô desviada, conheço a palavra, minha mãe fala, a sua vida não é a mesma, né? Você lembra daquele primeiro amor? Aí teve uma também que no meio do restaurante, ela quis começar a chorar, ela falou, eu tô trabalhando e tal, mas assim, a presença de Deus vai... Sim. Então é maravilhoso. Então assim, a gente tá ali no lazer e na hora que Deus toca, você entrega a palavra, né? Ele te abençoa com lazer, com momento em família, mas, filha, você não tá a passeio, não. Você tá a um serviço que eu quero. Amém. Né? Ele vai usando conforme ele quer, né? Conforme a vontade dele. Me veio à mente aqui agora, a vez que eu e meu esposo, a gente foi no Paraguai para comprar os microfones, comprar algumas coisas do podcast. Sim. E a gente tava com alguns receios, no último dia, né, meu bem? A gente tava com alguns receios ali de... será que compra? Será que não compra? E a gente fez uma oração. E eu lembro que na oração, ele orou um pedaço. No final, eu peguei o gancho e fui orando. Eu lembro que na oração eu falei assim, Senhor, desde o Uber, porque a gente do hotel até a ponte, depois a gente estava em Foz do Iguaçu, aí a gente atravessou a ponte. Aí eu falei assim, Senhor... Dava até um filme, viu, gente? Porque foi aventura. eu lembro que eu orei falando assim, Senhor, assim, se for do Senhor, o Senhor tá guardando a gente, assim, desde o Uber, guarda a gente, mostra a sua presença nos mínimos detalhes. Porque a gente foi passear, a gente foi nas cataratas, e a gente pegava Uber, era só toda, né, assim, rádio, as músicas do mundão ali mesmo. Gente, assim, quando eu entrei no carro, eu emocionei. Meu marido nem na hora percebeu, não. Porque os dias anteriores era funk, ouvindo tudo isso. Aí ela falou na oração, se for do Senhor, que o Senhor mostre pra gente na primeira hora. Desde o Uber, na primeira hora do dia. Desde o Uber. De manhã cedo a gente acordou, quando a gente entra no Uber, era um louvor. Um louvor tocando, gente. Eu arrepiei, eu prestando... Eu falando assim... E a letra tinha tudo a ver. Tudo. Eu comecei assim a ficar emocionada. E ele não entende. A Rafael ficou assim, eu falei, depois a gente comenta. Na hora que eu saí, eu falei, amor, você percebeu que a gente entrou no carro, tinha um louvor? Ele, nossa, é mesmo? Eu falei... Esse pra mim é um sinal, não existe um sinal mais claro de que Deus tá cuidando, de Deus falando, vai, que eu tô à frente de vocês, eu tô cuidando de vocês. Então, assim, quando a gente realmente, até no momento de lazer, Deus usa a gente em todos os momentos, e ali a gente também fala, a gente também começamos a conversar. Mas, assim, a frase que a gente estava até lá na igreja, não sei se você lembra que eu brinquei, falei assim, Deus, crente não passeia, né? Crente evangeliza, ele prega, faz missão. Faz missão, a gente faz missão. Não tem jeito de distinguir o nosso chamado das outras coisas da nossa vida. Não tá tem tudo jeito. Interligado. O nosso trabalho, a gente vai estar ali falando do Senhor. No nosso passeio, a gente vai estar falando do Senhor. Quando a gente está... Se você perceber, toda a conversa do cristão, ela termina em Jesus. O centro dela é Jesus. Amém. Você pode falar de tudo que for. Se tiver 4 homens batendo um papo ali de futebol, ele vai terminar em Jesus. Glória a Deus. O alvo sempre é Jesus. Mas a gente só consegue ter esse entendimento a partir do momento que a gente entende que o nosso propósito, ele criou a gente para viver para ele, para honrar ele, glorificar o nome dele. Então, tudo, varrendo uma casa, trabalhando, salvando uma vida, pode ser o mínimo fazendo trabalho. Um procedimento estético, é tudo para glorificar ele. Esse é o propósito. Então, eu acho que a primeira coisa mesmo, por isso existe o ID. Por quê? Porque a gente vai levar ele, e aí ele vai vendo, as pessoas vão ver aquela unção, aquilo vai transformando, e as pessoas vão ressignificando, igual você fala muito, ressignificando a vida, entendendo que eu nasci com o único propósito de adorar o meu Criador, que é Deus. E olha os 2 primeiros mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E o trabalho da doutora nada mais é do que amar ao próximo. Esse tempo que você se dedica numa primeira consulta, que às vezes a gente vai numa consulta médica 5 minutos, né? Uhum. Então, esse tempo que você dedica... Olha pra você ver, né? O que você falou lá no início. Que
e você já deixou de fazer procedimento estético. Isso é amar o próximo. Com certeza. Isso é amar o próximo, isso é deixar Cristo que vive em você falar mais alto. Porque se a gente segue os princípios, se a gente segue os mandamentos, a gente está agradando ao Senhor, né? A gente não está pensando só no meu querer, no meu, mas isso foi assim, para mim foi fantástico aqui esse gancho do lado do início, você falando que deixar de fazer procedimento para poder deixar a vontade do Senhor sobressair na vida do outro. Isso. Que talvez a própria cliente não está entendendo isso. Talvez a própria cliente pode sair dali, não sei se já aconteceu, sair daqui, gente, mas eu vim procurar aqui o procedimento e não sair com o procedimento. Mas ela está obedecendo. Mas você plantou, né? E muitas das vezes essas sementes que a gente planta, a gente não vai ver o fruto. Né? Verdade. A gente não vê o fruto. Mas é isso. Né? Amém? Isso, amém. É entender o mundo espiritual e escolher o que ele quer fazer, né? É maravilhoso demais. Amém. Glória a Deus. Gente, que momento precioso que nós passamos aqui. Incrível mesmo. Eu gostei muito. Demais. Partilhar a mesa com você hoje foi incrível. Foi muito bom. Eu quero só deixar aqui algo que Deus tocou no meu coração. Eu gosto muito da passagem bíblica, né, que fala da mulher do fluxo de sangue, que ousou tocar nas vestes de Jesus, né? Eu acho lindo, assim, eu acho que a mulher tem que ter uma pitada de ousadia, muitas vezes, na vida. Né? Nós, mulheres que servimos, que temos um propósito, né, que, como a gente está falando aqui da mulher virtuosa, e a ousadia também, ela faz com que a gente tome atitudes, né? Assim, tem atitudes que vão ter um resultado e uma repercussão muito grande, né? Verdade. Essa mulher, ela tinha um fluxo de sangue incurável e naquela época ela era discriminada, né? Ela tinha a obrigação de todos os lugares que ela chegasse, ela avisar que ela era uma mulher imunda, assim, né? Que ela tinha um problema. E ali no meio daquela multidão, ela esqueceu tudo. Ela simplesmente focou. A ousadia dela curou a vida dela. Curou. Ela não quis. Ela entrou no meio da multidão, coisa que ela não poderia fazer. Sim. Ela deixou de lado esse preconceito, né? Ela podia ser morta. Poderia. E ali ela simplesmente tocou. Ela traçou ali um objetivo que era simplesmente tocar nas vestes dele. Ela não queria nem conversar com ele. Para que ele nem... que ela, com certeza, ela sabia que ele sabia o problema que ela tinha. Mas ela simplesmente, ela foi lá e tocou nas vestes dele. E ela foi curada naquele momento. Então, ela foi uma mulher muito ousada. Então, nós, mulheres, muitas vezes, na vida, a gente precisa ter uma pitada de ousadia. Amém. Para conseguir aquilo que Deus tem para nós. Amém. E na minha vida, às vezes, eu sinto isso. Que eu preciso, às vezes, de algumas atitudes no dia a dia. Como uma pessoa que... coordena pessoas na clínica. Eu brinco assim, não só médica, mas hoje eu sou um pouco empresária também. Eu tenho essa função de assim, como é que eu falo? Administrar uma empresa. Então, a medicina às vezes fica até... Tem dias que fica até pequeno perto dos outros afazeres, dentro da clínica, em casa. Então, a gente tem que ter um pouco de ousadia. Então, é uma palavra que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Amém. Dentro do que Deus tem para nós, né? Ousadia no bom sentido. Muitas vezes ela é bem-vinda na nossa vida, que nós tenhamos um pouco de ousadia daquela mulher. Amém. Glória a Deus. Ter a dependência do Senhor e a ousadia de seguir o que Ele pede para nos fazer. Com certeza. Colocar o pé sem ver o chão. né? Isso. E contra a direção do mundo. O que aquela mulher fez foi ir contra a direção do mundo. Porque o que o mundo falava? Fique quieta, anuncie. Mas ela foi contra... Mas não, esse contra dela não feriu nenhum princípio. Porque ela sabia o que ela queria e ela sabia que o que ela tinha não iria trazer nenhum problema para as pessoas. Sim. Era um problema de preconceito naquela época, né? Mas não era uma doença transmissível. Sim. Ela não ia trazer um problema para ninguém. Ela simplesmente queria tocar ali nas vestes dele, né? E a mesa com Jesus é assim. A gente acha que a gente não é digno de ir lá ter comunhão com as pessoas, ter comunhão até com as pessoas que já são cristãos, já conhecem Jesus. Mas por quê? Porque o mundo mostra isso. Não, eu tô sujo, sou cheio de pecado, eu tô no mundo, eu faço isso, aquilo, outro, eu não posso. Mas não, é só saber. Ela sabia. Jesus nem era
famoso, nem era ainda Cristo. Ele era Jesus, estava ensinando e ela sabia, ela teve fé suficiente de ir lá. De crer no poder dele, Isso, poderia, naquela época, uma mulher, né, estava sangrando, ela era impura, ela não podia nem estar perto das pessoas, porque senão ela poderia ser morta, né, apedrejada. Ela escolheu isso, ir lá, tocar em Jesus, ver ele, porque para ela, eu já tô morta. Eu morri de verdade mesmo. E eu imagino assim, no momento que ela estava cruzando aquela multidão para chegar até ele, eu imagino que ela nem viu o que estava acontecendo. Ela estava tão focada no propósito dela, naquele projeto que ela tinha, naquele, né, que ela simplesmente esqueceu, porque muitas vezes na vida, a hora que a gente está atravessando alguns momentos, vem um monte de gente para falar. E ela simplesmente, tapou os ouvidos e foi. E é isso que, trazendo para o mundo de hoje, é isso. Jesus está com a mesa pronta, esperando para a gente ir lá encontrar ele. Ele está ali esperando para a gente criar coragem e mudar a situação, uma situação que a gente está vivendo na vida dele. Ele está ali, basta só tocar ele, é só encontrar com ele e ele vai fazer tudo. Ele te faz o chamado, te escolhi para fazer a medicina, te escolhi para curar as pessoas, não só esteticamente do lado de fora, mas é lá de dentro para fora. Aí você pensa, não, isso é coisa da minha cabeça, né? Não vou não. E isso aí contra o mundo, porque fazer medicina é muito difícil, é muito concorrido. Não vou não. Aí não tem a pitada de ousadia. É isso, de não olhar para as circunstâncias, né? Focar nele. Muito pontual. Amém. Gente, foi incrível. Doutora Ive, mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada por compartilhar a mesa conosco, viu? Ficamos muito felizes e acredito que o pessoal que está em casa também, o Espírito Santo que conduziu tudo isso aqui desde o início. E eu creio que o Espírito Santo está ministrando no coração de quem está ouvindo. E aproveitando, ouvindo no Spotify, que a gente já está no Spotify, na mesa podcast, e ouvindo e assistindo e ouvindo no YouTube. Mas o Spotify também dá pra também assistir. Tá dando vídeo agora. Tá dando vídeo. Aí aparece. Então, vendo e ouvindo. Doutora Ive, Deus abençoe seus projetos, a sua casa, a sua família. Amém. Que a partir de hoje você... Se você não fala, que a partir de hoje você jamais pare de falar do nome do Senhor. Amém. Deus dará ordem a seus anjos para te guardar onde quer que você andar. Amém. Em nome de Jesus. Gente, então fiquem com Deus, a paz de Jesus e até o próximo programa. Tchau, tchau. Próxima mesa. Amém.